Para participar então dessa importante discussão agora, ao vivo, 11 horas e 17 minutos, eu convido a gerente de voluntariado da Ambev, a Andresa Machado. Oi, Andresa. Bom dia. Olá, bom dia. Bem-vinda ao CONAP. Obrigada pelo convite. Estou bem contente de estar com vocês aqui para compartilhar e aprender junto. Excelente. Obrigada, Andresa. Junto contigo vai participar o CEO do HCOR, o Fernando Torelli. Oi, Torelli, bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia a todos, prazer estar aqui. Privilégio de receber mais uma vez aqui, agora ao vivo. E também convido o conselheiro estratégico do negócio de hospitais e oncologia da DASA, o Paulo Chapchap. Oi, Paulo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que nós vamos trazer experiências diferentes de várias instituições e vamos contribuir para o debate do impacto social que as nossas instituições têm na sociedade brasileira. Exatamente, excelente, Paulo. Esse bate-papo vai ser moderado pela CEO da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, a Denise Santos. Oi, Denise. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Como o Paulo Torelli e a Andresa disse, acho que vai ser um bate-papo bastante interessante. Com certeza. Denise, então passo a palavra para você. Até já. Já. Bom, acho que o tema é um tema bastante em voga, né? A responsabilidade social corporativa, ela deveria e deve ser um comprometimento permanente de todos os empresários executivos, independente de estar no setor privado ou no setor público, e adotar um comportamento ético, contribuir para o desenvolvimento econômico, saudável, tanto daqueles que estão junto com a gente nas respectivas empresas ou instituições, né, garantindo qualidade de vida, mas também as famílias, a comunidade local, enfim, a sociedade como um todo. Então, nesse bate-papo hoje, nós quatro aqui já vamos estar abertos para várias perguntas de vocês todos, e a ideia é começar uma conversa rápida, ou seja, quais são, o que vocês, né, eu posso começar pelo Torelli, como é que a gente está olhando para isso, exemplos exitosos de que realmente a iniciativa privada, o CONAP é um dos congressos mais relevantes aí da América Latina, a gente sempre discute o nosso papel como iniciativa privada na colaboração e na atuação para um país melhor, né? Então, Torelli, assim, se você puder começar contando um pouco do que vocês têm feito e como é que a gente juntos pode melhorar esse processo, né? E ESG parece que depois da pandemia ganhou um destaque importante. Por vezes me questiono quantas das empresas realmente fazem isso de forma legítima, mas eu tenho certeza que aqui nesse fórum a gente tem bastante a dividir. Então, antes do Torelli começar a falar, eu quero falar rapidamente, né? Vocês conhecem todos que estão aqui, o Torelli é economista, também com graduação em administração hospitalar, atuou no Rio Grande do Sul por muito tempo, primeiro no Hospital das Clínicas, né, na área de recursos humanos também, e depois foi responsável pelo Hospital Meio de Ventos, teve sua carreira também pelo Hospital Sírio-Libanês e hoje é CEO do HCOR. A Andresa, que vai falar daqui a pouquinho, ela é especialista nesse tema de impacto social, então acho que muito interessante porque vem uma conversa para nós que é fora do nosso setor. Ela é responsável pelo programa de voluntariado na Ambev, graduada em psicologia, com MBA em pessoas, e agora há pouco ela estava contando para a gente sobre o frio de São Paulo, porque ela é do norte, de Maranhão, daqui a pouco ela fala um pouco sobre isso, mas em 19 assumiu o desafio de trabalhar na linha de frente de impacto social, e acho que vamos ter bastante informações bacanas do lado dela. E o Paulo Chapchap, que todos conhecem, médico formado na Universidade de São Paulo, esteve à frente de programas importantes na medicina de transplante de fígado. Hoje ele é conselheiro estratégico da DASA na área de oncologia e vai ajudar a gente também nesse discurso. Torelli, você quer começar a contar um pouco para a gente? Bom dia, Denise, bom dia, Dr. Chap, bom dia, Andressa.
É um prazer estar aqui. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Eu acho que esse tema, Denise, ele é relevante porque ele não é só relacionado às nossas empresas, né? Também está relacionado ao jeito com que nós, como executivos, trabalhamos e o quanto dedicamos a nossa vida para projetos de responsabilidade social. Eu sempre gosto de começar falando que o Brasil viveu uma grande revolução social nos últimos anos. Em 1970, nós éramos 90 milhões de brasileiros, né, na Copa do Mundo do México. Em 2005, 180 milhões de brasileiros. Nós dobramos a população do Brasil em pouco tempo, e a expectativa de vida, que na década de 60 era de 54, 55 anos, hoje está acima de 75. Então, primeiro, a gente viveu uma grande revolução social. Só que, junto com isso, nós temos um país de muita desigualdade. Aqui em São Paulo, segundo um estudo publicado por um grupo que trabalha com a desigualdade, a expectativa de vida ao nascer no bairro mais rico de São Paulo está acima de 80 anos e no bairro mais pobre está em 57, 58 anos, uma diferença de 40%. Então, o país cresceu muito, mas nosso país é extremamente desigual. Nós estamos hoje com uma taxa de desemprego quase 14% e vivendo uma crise social muito forte. Então, aí vem a responsabilidade das nossas instituições. Eu atuo numa instituição que é similar a outras instituições que foram formadas por imigrantes, que elas nasceram da intenção desses imigrantes de retribuir ao Brasil a acolhida que eles receberam. Então, eu trabalho no HCOR, que é mantido pela Associação Beneficente Síria, onde a instituição, o hospital, ele nasceu com um projeto de retribuição. Então, a responsabilidade social é o core da instituição, ela não é um programa, ela não é uma área, ela é a finalidade pela qual a instituição nasceu e pela qual ela também existe até hoje. Nós, começando a nossa experiência, nós incluímos no nosso mapa estratégico, do ciclo 21-24, um objetivo estratégico muito claro, dizendo que o HCOR vai desenvolver ações de responsabilidade social que atuem na redução da desigualdade e preservação do meio ambiente. Ou seja, os nossos projetos, eles não são apenas projetos de responsabilidade social, eles têm que demonstrar impacto em redução da desigualdade, o que é um ponto importante para que você possa mensurar. Como o HCOR, nós fazemos parte de um grupo de 6 hospitais, entre eles, no último ano entrou a BP, que faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAD-SUS, onde nós aplicamos todas as nossas contribuições sociais em projetos do Sistema Único de Saúde. E, no caso específico do HCOR, nós temos hoje mais de 33 projetos que atuam em 300 municípios do Brasil, em todos os estados, onde nós, desde as questões envolvendo ensino, pesquisa e também ações de gestão, o HCOR, a equipe HCOR, contribui para a melhoria da qualificação do Sistema Único de Saúde. E também temos 2 grandes projetos, que é o da cirurgia da cardiopediatria, da cirurgia congênita e também dos procedimentos do projeto cirurgias realizadas em gestantes via intrauterinas, que são procedimentos que o sistema público não está preparado para fazer em várias capitais do Brasil, em vários estados brasileiros, e nós realizamos esses procedimentos pelo SUS aqui na instituição. E tem um projeto também que eu considero extremamente importante, que é você levar o seu conhecimento, a sua experiência, democratizar o seu conhecimento e a sua experiência. Nós fazemos de forma colaborativa, junto com Sírio, Einstein, Hospital Irmão Cruz, Moinhos de Vento e agora a BP, um projeto que visa qualificar e treinar profissionais dos hospitais públicos na redução de infecções hospitalares, que é um projeto chamado Saúde em Nossas Mãos. Nós levamos o nosso conhecimento para essas instituições e apoiamos no treinamento, no acompanhamento, e tem um número que é um número bem impactante. No período de 18 a 20, esse projeto conseguiu reduzir 53% determinados tipos de infecções em UTIs. Ou seja, a responsabilidade social não é só uma doação, ela é o compartilhamento de conhecimento, ela é como você leva a sua expertise e deixa ela a serviço das demais instituições. Esse resultado gerou
aproximadamente uma redução de 2.700 mortes por infecção em mais de 120 instituições públicas. E o HCOR também tem projetos que estão relacionados à história da instituição. Então, nós temos um trabalho muito forte de atendimento aos refugiados, onde nós fazemos o acompanhamento médico, exames, e não somente aos refugiados sírios. Nós atendemos hoje já 19 nacionalidades. O nosso ambulatório ele tem horários destinados ao atendimento aos refugiados. E durante a pandemia da Covid, eu acho que todos nós vivemos um dos momentos mais diferentes e difíceis das nossas vidas, né? O HCOR, logo que a Covid iniciou, nós criamos um projeto interno que é a Liga da Proteção. Nossos profissionais foram para o metrô, foram para as ruas, para fazer a defesa, o uso e a distribuição de máscaras de pano para proteger a população. E lembrando a todos que a pandemia iniciou em São Paulo. Então, durante toda a pandemia, nós fazemos diariamente uma sessão de aprendizagem com instituições públicas e filantrópicas, levando toda a nossa experiência, todas as nossas dúvidas, nossos protocolos, para apoiar essas instituições no manejo ao paciente com Covid. E também um projeto que eu considero dos mais relevantes, nós tivemos em muitos estados o dobro de leitos de UTI sem ter profissionais altamente qualificados para poder fazer o atendimento. Então, nós realizamos um projeto, que é o projeto de tele-UTI, onde a equipe médica do HCOR fazia o acompanhamento e a visita aos pacientes em vários estados, em vários hospitais que estavam implementando a sua UTI no pico da pandemia, né, em situações realmente bastante difíceis, e nós chegamos a fazer mais de 4.000 visitas. Ou seja, a estrutura do hospital ela foi destinada e focada para, além de fazer o enfrentamento da Covid e de cuidar dos nossos profissionais, compartilhar todo o nosso conhecimento e toda a nossa energia para apoiar as instituições no Brasil inteiro no combate da pandemia. Por isso eu coloco a essência da instituição a essência do projeto de responsabilidade social. Todos os nossos executivos têm isso como fazendo parte da sua obrigação, das suas tarefas, e principalmente nós contratamos pessoas que têm a responsabilidade social e têm o propósito de trabalhar na área da saúde e de redução da desigualdade. Esse é um critério importante na escolha dos nossos executivos. E mais recentemente, também eu participo de um projeto onde nós formamos um grupo de mais de 500 profissionais no Brasil, é um projeto chamado Voluntários da Saúde. São divididos em 13 grupos técnicos de todas as áreas de gestão, onde nós doamos o nosso tempo para fazer consultoria gratuita a instituições que atendem o Sistema Único de Saúde. Já temos 8 projetos em vários estados, desde a preparar para acreditação, implementar o planejamento estratégico, a apoiar no projeto de uma nova área médica, de um novo equipamento. Então, é um projeto de solidariedade, é um projeto onde cada um desses profissionais dos mais diversos hospitais do Brasil fazem hoje um grupo, uma corrente, com o objetivo de trabalhar para democratizar o conhecimento e para levar toda a nossa competência, todo o nosso conhecimento, toda a nossa história profissional a serviço das instituições que precisam. E nesses trabalhos todos, tudo que eu apresentei para vocês, para começar essa discussão, é importante deixar claro que quem sai no final do dia gratificado, quem sai no final do dia realizado, somos nós, né, que podemos, de alguma forma, numa sociedade tão injusta, tão desigual, que vive uma crise econômica e social tão forte, poder participar e, de alguma forma, contribuir para reduzir essa desigualdade. Então, essa é, para iniciar o nosso debate, as minhas primeiras contribuições. Obrigada, doutora Ellen. Você começou um tema, uma provocação bastante importante. Se a gente considerar os dados do FGV hoje, nós estamos falando de 28 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. A linha da pobreza já é uma questão, abaixo da linha da pobreza. Pegar 2019, antes da pandemia, esse número era 23 milhões. Né? Então, de fato, nós temos um compromisso, uma responsabilidade importante pela frente. A gente tem o privilégio aqui, Andressa, de estarmos inseridos na área da saúde, que já traz um propósito interessante, e viveu de perto essa pandemia, né?
Mas é interessante ouvir o teu ponto de vista em relação a isso, porque vocês, né, como Ambev, também estão pelo Brasil inteiro, por todos esses cantinhos desse país, né? Como é que vocês trabalham essa questão da responsabilidade social para dentro e para fora? Boa, Denise, obrigada aí pela introdução. Apesar da gente ter negócios tão diferentes, eu me identifiquei muito com a fala do Torelli, principalmente quando ele fala de compartilhar conhecimento, do sentimento que a gente tem de satisfação quando a gente realmente devolve para a sociedade aquilo que é importante. Vou falar de algumas iniciativas aqui, mas antes a gente, na Ambev, a gente sempre se apresenta, a gente gosta de se apresentar além dos rótulos, né, que a gente fala. Como a Denise falou, eu sou do Maranhão, sou do Nordeste, comecei a minha carreira na Ambev lá, já se vão 12 anos e praticamente toda a minha experiência é na Ambev, né? E dentro da Ambev eu pude experienciar os dois lados, né? Eu fui muito tempo da área de gestão de pessoas, então eu trabalhei com os funcionários, né? Pensando na qualidade de vida, com um olhar para dentro da companhia. E desde 2019 eu estou com esse olhar para fora, né? Como que a gente consegue desenvolver projetos e trabalhar junto para colaborar com o entorno, né? Com a sociedade, além dos muros da empresa. Eu fico dentro de uma área chamada crescimento compartilhado, tá? Como a própria expressão fala, crescimento compartilhado é quando a gente pensa no ganha-ganha. É bom para a gente, é bom para o business e é bom também para fora, é bom para o entorno, é bom para a comunidade, para a sociedade que a gente está inserido. Isso é até estratégico porque a gente acredita que é impossível que a gente cresça infinito, que uma empresa qualquer cresça infinito, enquanto a sociedade ela vai no caminho oposto. Isso não é sustentável. Então, quando a gente pensa que a gente quer estar aqui mais anos e além, né, e crescer e continuar presente, se a gente quer isso, a gente precisa que o entorno também esteja, de alguma forma, evoluindo juntos, tá? E é com essa crença, com esse pensamento que se sustenta todas as nossas frentes de social, né, do S, né, para a gente pensar como que a gente pode contribuir com esse entorno. E aí, dentro dos projetos, a gente tem algumas metas, alguns compromissos, inclusive incluindo os nossos próprios funcionários do público interno, mas eu posso trazer aqui algumas frentes para materializar o que a gente faz, né, e como que a gente faz para iniciar esse debate e vocês entenderem um pouquinho mais. Como a Denise falou, a gente está em muitos lugares, né, a gente está no Brasil todo. E aí, dentro dessa experiência, né, antes eu conhecia essa Ambev das fábricas, os centros de distribuição, super localizados em áreas, né, difíceis, às vezes a gente está lá presente. E aí, desde que eu entrei na área de responsabilidade social em 2019, meu primeiro desafio foi assumir o programa de voluntariado da Ambev, que é o Ambev Voa. Esse programa, ele conecta muito com o que o Torelli falou sobre compartilhar conhecimento. Esse programa, os nossos voluntários são gerentes da Ambev. E eles vão para organizações sociais, para negócios sociais, compartilhar o sistema de gestão da Ambev. O que a gente acredita com isso? Muitas organizações, elas têm muita paixão, grande parte delas. É amor, vão no amor, né? Vão na vontade. Mas, às vezes, falta um pouco de gestão, falta organização, né? Para que elas realmente possam se manter vivas e crescer. E a gente apostou lá atrás, há 4 anos atrás, que se a gente tratasse essa organização um pouco mais como negócio, de gestão de pessoas, gestão de comunicação, financeiro, ela poderia se sustentar melhor, né, e até desenvolver, e principalmente o que a gente queria, que ela impactasse mais pessoas, né? E o tempo tem provado que sim. Dentro desse período, a gente já atendeu mais de 400 ONGs, foram quase 30 mil horas doadas pelos nossos gerentes para essas organizações, tá? E se a gente pensar em pessoas impactadas, são milhões, né? Se a gente pensar nas beneficiárias que essas organizações atendem. O que foi uma boa surpresa é o seguinte, o programa ele dura 2 anos. Por quê? São, às vezes, pessoas que nunca tiveram contato com gestão, né? Então, a gente tem que ambientar na gestão e depois desenvolvendo até realmente ter um modelo sustentável ali naquela organização. E os relatos que a gente tem e dos resultados que a gente tem dessa virada de jogo é muito da própria organização falando para a gente, mostrando. Passei a atender muito mais voluntários, ou a minha qualidade mudou, agora eu tenho um foco de atendimento, eu ganhei relevância na minha cidade, as pessoas do entorno, eu estou conseguindo ajudar mais gente. Então, realmente é um programa que deu super certo. Hoje a gente compartilha, né, esse formato com várias outras empresas, porque a gente acredita que quanto mais a gente compartilhar, mais gente é beneficiada quanto a isso.
Esse é um dos programas. Tem um outro que eu gostaria de trazer também aqui para iniciar, chama Água Ama, né? Não sei se alguém já ouviu falar. É um produto que a gente desenvolveu para possibilitar que comunidades sem acesso à água pudessem tê-la, água potável. Então, esse projeto, ele já impactou mais de 200 mil pessoas. Ele começou no Nordeste, porque é a área da seca mesmo, né, para a gente construir lá o projeto. Mas esse ano a gente iniciou um piloto aqui em comunidades carentes, porque não é só na seca que as pessoas, em áreas, né, de sertão, que as pessoas não têm acesso à água potável. Nas grandes cidades isso é uma realidade. E a gente sempre faz tudo com muita parceria. Então, a gente juntou com o negócio social para entender o melhor formato e a gente começou um piloto esse ano também, tá? E para trazer um terceiro ponto, tem um que eu gosto muito, chama cervejas regionais, para eu até trazer para vocês essa ideia de crescimento compartilhado de fazer junto. As cervejas regionais, que a gente chama de roots, são cervejas que são produzidas e comercializadas em áreas específicas do Brasil. Então, tem a Magnífica no Maranhão, tem a Berriol no Piauí, tem a Esmera em Goiás. Cada cerveja dessa é produzida com insumos locais, mandioca ou caju, enfim. E os agricultores também são agricultores locais, sabe, agricultura familiar, que às vezes precisa de uma oportunidade para crescer, para poder desenvolver, para escoar a sua produção. Então, essa ajuda, essa parceria que a Ambev faz com esses agricultores, vai desde formar, dar uma melhor formação, práticas, né, de cultivo, escoar essa produção. Muitas vezes eles conseguem produzir, mas eles não conseguem garantir a logística. E a gente compra também esse produto com preço justo. Então, gente, tem sido assim, um sucesso. Tem a Magnífica, que é do Maranhão, que para mim é um case, assim, porque eu vejo como que as pessoas da cidade abraçaram aquela cerveja, entendem o impacto social que tem ali. Tá? Para mim, as cervejas regionais é um ótimo exemplo aí de ganha-ganha, né? De como é que a gente, como companhia, consegue crescer e levar a comunidade junto com a gente, tá? Eu falei de algumas iniciativas externas, eu queria só terminar falando de uma iniciativa interna. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente também olha para dentro, né? A gente tem hoje, a gente tem crescido e tem participado de uma transformação cultural mesmo na Ambev. Como eu falei, eu tenho 12 anos dentro da companhia e eu vivi muitas coisas que a gente hoje mudou e hoje eu olho para trás, nossa, que bom que a gente evoluiu, né? E uma dessas frentes é sobre diversidade e inclusão, né? Que é totalmente relacionada à saúde mental. A gente tem olhado isso com mais cuidado dentro da Ambev, né? A gente tem hoje 13 compromissos que envolvem diversidade e inclusão para a pauta racial. A gente tem olhado e buscado cada vez mais dados para entender como que estão os recortes de diversidade dentro da Ambev. O que a gente precisa fazer para que essas pessoas sejam recrutadas primeiramente? A gente precisa recrutar e selecionar. O que eu preciso fazer para poder incluí-las de fato, né? Desenvolvê-las, né? Formar líderes diversos. Então, a gente está nesse caminho, né? E eu faço parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da Ambev. A gente tem membros externos que são conhecedores do assunto, que nos ajudam e ajudam a direcionar o plano. Tem sido assim, uma experiência incrível, né? E alinhado a isso fica dentro do escopo de saúde mental, né? Acho que a pandemia ela trouxe à tona, né, essa necessidade de a gente cuidar dessa saúde mental também, né? E a gente tem avaliado, tem uma área específica para isso, a gente tem alguns aplicativos hoje que nos ajudam, alguns benefícios que estão focados também no funcionário para essa frente, né? Para que a gente realmente consiga olhar o funcionário também, quem está dentro de casa, de uma forma mais humana mesmo, né? Então, eu queria trazer alguns pontos, eu sei que a gente vai conversar mais, mas essas são algumas iniciativas que eu acho bacana compartilhar com vocês dentro desse escopo de responsabilidade social. Obrigada, Andresa. Muito bom para a gente ouvir, música para os nossos ouvidos, o que você disse, especialmente, né, entre aspas, vocês estão fora da área da saúde, mas hoje em dia a saúde é problema de todos, né? E você tocou num ponto importante que é a sustentabilidade. Esse programa regional de cervejas regionais, onde você usou a palavra ganha-ganha, é isso que vai fazer com que a gente consiga exponencializar cada vez mais boas ações como essa, né? E daí, falando em sustentabilidade, Paulo, o Rafael Cruz tem uma pergunta interessante nesse sentido. Para realizar o desenvolvimento sustentável,
quais são as mudanças que uma organização deverá fazer em sua gestão? Você pode comentar, Chaves? Claro. Eu estou começando aqui. De novo, quais são as transformações que são necessárias em cada instituição para que a gente realmente tenha um impacto, na gestão, uma prontidão necessária. Porque eu acho que o Torelli e a Andressa definiram bem, com a tua ajuda, o cenário em que nós estamos vivendo. E o cenário pede ações que sejam muito mais do que de divulgação, sejam ações que tenham um impacto e uma relevância grande numa sociedade que está sofrida, está necessitada. E eu trago aqui também o caráter da prontidão para essas transformações. Quer dizer, o tempo de ação, de planejamento e ação mudou, né? Do mesmo jeito que a sociedade por si só se transforma muito mais rapidamente com a incorporação de tecnologia e as mudanças culturais que estão ocorrendo, ela também pede um mesmo ritmo ou um outro ritmo dos executivos no ciclo de planejamento e no ciclo de implementação de ações e de medição dessas ações. Então, a primeira coisa que eu faço é um chamamento para que essa transformação ocorra adequadamente. Quando veio o tema desse nosso painel, Denise, qual é o impacto na comunidade, eu te confesso que eu pensei, ou tive dúvida, se nós estaríamos falando da comunidade externa, das nossas instituições, ou da comunidade interna. Porque eu acho que é central, como a Andressa disse, que as ações incluam também, ou principalmente, uma ampla participação na finalidade do negócio e também na transformação social que esse negócio pode trazer. As duas coisas têm que estar conectadas. E isso é declarado no propósito. Hoje nós sabemos que as instituições cada vez mais adquirem valor de acordo com quão genuíno e quão relevante é o propósito declarado e realizado, né? E isso precisa se combinar. Então, eu acho que a primeira ação para a pergunta é que, antes de qualquer ação transformadora, é preciso definir com muita clareza e muito rapidamente a que se propõe essa instituição. E isso deve ser genuíno não só para a liderança da instituição, mas isso tem que ser genuíno permeando toda a instituição. E se houver alguma incompatibilidade entre o propósito declarado e as ações internas e externas da instituição, essas são as primeiras oportunidades de transformação. Eu não acho que a instituição já deva nascer, ou obrigatoriamente tenha nascido com um propósito virtuoso, mas ela tem que, se quer realizar um propósito relevante de transformação social, preservação ambiental, ela precisa transformar as suas ações para que elas sejam congruentes e compatíveis com isso. Então, a declaração de propósito e a consciência da necessidade de um propósito mais elevado do que só crescer e aumentar o lucro, ela é fundamental. Na área da saúde, o propósito elevado, como já foi dito aqui, faz parte do tecido constitucional deste organismo. Eu sempre disse que faz parte, como o Torelli disse aqui. Agora eu vou dizer, deveria fazer parte. Nós estamos vendo exemplos de ações que, se confirmadas, mostram potentes organizações da área da saúde que desviaram de um propósito fundamental, que é a preservação da saúde, a diminuição do sofrimento, o prolongamento de uma vida digna. E se isso aconteceu, porque outros valores foram colocados à frente, eu sempre faço essa ressalva, né? A gente precisa sempre obedecer à presunção da inocência, né? Mas se isto aconteceu, mostra que mesmo instituições que deveriam ter o propósito incorporado no seu tecido organizacional podem, porventura, se não forem bem dirigidas, se não forem bem fiscalizadas, levar a um desvio desse propósito e ao acometimento, em hipótese até de atrocidades, em vez de grandes benefícios sociais. Então, essa é a minha resposta inicial para essa pergunta de um dos nossos espectadores.
Obrigado, Paulo. Você colocou pontos aí de bastante reflexão, né? Porque está muito em moda a palavra propósito, muito em moda a palavra ESG, e aí vem o deveria ser. Eu costumo dizer, né? As pessoas chegam todos os dias nos seus respectivos trabalhos ou nas suas condições, e elas vão com sonhos, desejos, ambições, e nós estamos aqui para dizer sim, é para valer. Se a coisa descasa, não dura, né, Paulo? É um pouco disso que você está falando também, né? E aí, nesse sentido, a Lídia Almeida fez uma pergunta para o Torelli, interessante, que nós aqui, agora eu vou falar como nós, porque nós três aqui somos do mundo hospitalar, né? A gente cuida de gente que cuida de gente, né? Então, e a gente está falando muito de projetos do Sistema Único de Saúde, projetos sociais, Torelli. E aí, como que você vê os grandes hospitais, aqui a pergunta é mais ampla, né, fazem para reduzir essa desigualdade social dentro das suas organizações? E os hospitais, quase não, todos os hospitais a gente pode dizer que é um mini Brasil, né? A gente tem quase todas as profissões, a gente tem dos colaboradores mais humildes até os médicos, PhD, enfim. Como que dentro dessas organizações hospitalares, de uma maneira ampla, você vê que isso está sendo também endereçado nesse mini Brasil que a gente lida todos os dias? Denise, acho que a pandemia tornou isso mais importante do que já era, né? Porque os profissionais da saúde, os profissionais dos nossos hospitais, eles certamente tiveram medo de morrer, mas também tiveram medo de chegar em casa e contaminar os seus familiares. Então, a grande questão do cuidado dos nossos profissionais, ela ficou muito, muito forte, né? Aqui no HCOR, a gente conseguiu implantar uma ação que, para mim, é uma das ações mais importantes, né? O profissional da família HCOR, ele é atendido quando tem um problema de saúde no HCOR, como hospital de preferência. Nós criamos uma área específica de atenção primária para os nossos colaboradores, mas nós internalizamos 100% do atendimento em todas as especialidades dentro da nossa instituição, para que ele saiba que a mesma entrega que ele está fazendo para o seu cliente, ele está fazendo também aqui para a sua família. E nós também temos um programa que eu acho muito correto. Todos os nossos 3.200 colaboradores participam de alguma forma do êxito do sucesso do hospital e participam de uma forma igual, né, para que a gente possa efetivamente conseguir conectar todos no mesmo propósito da instituição. Então, nós temos muitos dos projetos de responsabilidade social interna, de gestão de pessoas, muito parecido com a maioria das instituições. Mas nós temos um olhar para o cuidado do colaborador, para o cuidado dele como na sua saúde física, na sua saúde mental, e também incluímos no nosso planejamento estratégico um super desafio. 2 objetivos estratégicos. Um objetivo estratégico onde o HCOR afirma no seu posicionamento estratégico que ele quer ser o melhor hospital para trabalhar. A gente sabe que isso tem vários hospitais que são muito bons para trabalhar, mas nós estamos afirmando isso no nosso posicionamento estratégico de uma forma muito afirmativa. E um outro objetivo estratégico que eu nunca tinha visto na minha experiência em nenhum outro mapa estratégico. Nós colocamos como objetivo estratégico do HCOR o fortalecimento das políticas de autocuidado, ou seja, que cada um de nós trabalhe para cuidar da sua saúde e a instituição possa ajudar a cuidar de todos. Mas que a gente crie esse sentimento, esse senso do autocuidado, para que esse tenha certamente um dos diferenciais estratégicos da nossa instituição. Então, nós temos várias ações no enfrentamento da Covid, nós, como vários hospitais, nós alugamos hotéis para os colaboradores não precisarem ir para casa, nós fizemos várias ações de preocupação com a nossa força de trabalho. E uma outra ação que eu considero também muito importante é a segunda pandemia, talvez a primeira pandemia mais que a Covid, que é o burnout e a depressão relacionada ao trabalho. Eu acho que nós temos, como executivos, trabalhar fortemente para transformar nossas organizações num lugar feliz, num lugar agradável para trabalhar. Porque eu acredito que o burnout deve ter indicadores até superiores à Covid no mundo, né? E nós temos que criar organizações, nós estamos aqui para cuidar de gente, né? E não para adoecer a nossa equipe nesse processo. Então, são ações importantes que estão
declaradas na estratégia da organização. Muito bom. Tem aqui uma pergunta da Karina Silva. Eu acho que, Andressa, você poderia talvez comentar um pouco. Eu tenho até vontade de responder também, mas eu vou deixar para você fazer um comentário. Né? Na sua percepção, né, o governo não deveria também desempenhar um papel importante no incentivo às organizações privadas nesse desafio de desenvolvimento de responsabilidade social? E vocês aí na sua estrutura, né, vocês têm essa conexão com o governo, como aqui na saúde a gente tem com o Sistema Único de Saúde? Denise, posso comentar assim, a gente, na Ambev, a gente faz praticamente tudo que a gente faz com parcerias, né? E essas parcerias, elas estão em todas as áreas da sociedade, e o governo faz parte disso, né? Eu posso dar um projeto, a gente trabalha com bebida alcoólica, né? E a gente sabe que a gente tem um compromisso com a sociedade sobre o consumo responsável, né? E para a gente pensar em consumo inteligente, que é o que a gente fala, isso passa por várias questões. Passa pela área da saúde, passa pela área da educação e passa também por questões estruturais, né? Quando a gente pensa em vias, né, de acesso, porque, às vezes, o álcool, a gente sabe que o álcool em excesso, ele pode ser relacionado com acidentes, né? Então, é um projeto que até depois eu posso passar o site para vocês terem mais acesso, mas ele é um projeto que já tem desde 2016, se eu não me engano, em Brasília, a gente tem em São Paulo, a gente tem parceria com o governo federal, onde a gente atua nas 3 vias, tanto na educação, que é na conscientização, escolas, para não consumo para adolescentes, para jovens menores de 18 anos. A gente tem todo um estudo sobre as vias mais perigosas para redução de acidentes com mortes nas vias brasileiras. E a gente também tem relacionado com a saúde, né? Tem uma dessas frentes que ela envolve, junto com entidades da saúde do governo, para prevenir o consumo nocivo do álcool, né? Então, desde que esse projeto surgiu, já tem alguns números que mostram a redução de internações em função do álcool, já que essas entidades, essas instituições de saúde, elas conseguiram identificar, né, investirem para identificar esse consumo nocivo de forma mais preventiva e atuar. Então, sim, a gente tem projetos, vários nossos projetos, que a gente tem, sim, uma relação em parceria com vários campos aí da sociedade, incluindo o governo, e com certeza todos nós temos nosso peso de responsabilidade nisso. Acho que foi-se o tempo, há muito tempo, apesar de que eu vejo esses movimentos acontecendo mais recentemente, de que isso é problema do governo, não tem nada a ver com isso, né? A gente, independente de qual lugar na sociedade que nós ocupamos, tem uma responsabilidade de cidadãos que somos de contribuir para uma sociedade melhor. Paulo, a Bárbara Nogueira, ela voltou no assunto da desigualdade nas próprias instituições de saúde, que é um tema, o Torelli colocou bem, né, o quanto a gente tem que se preocupar com esses programas internos e trazer uma condição de vida e de trabalho melhor, mas ela pontua dizendo que o setor de saúde é um dos setores mais hierarquizados que ela conhece. E nessa hierarquia toda, como fazer isso permear do ponto de vista cultural em todos esses níveis, né? Tem absoluta razão, né, na colocação de que o setor de saúde, particularmente os hospitais, acho que ela quis dizer os hospitais, né, e a gente está aqui no congresso da ANAP, são ambientes em que se estabelece o princípio de uma autoridade não só na linha de comando da gestão, com vários níveis, né, hierárquicos, como também entre as profissões de saúde, em que se dá, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ao corpo clínico e aos médicos um protagonismo que hoje não tem mais lugar, no sentido de distância de poder e de decisões não compartilhadas, não é verdade? Mas o que nós temos aprendido ao longo do tempo é que existe um enorme benefício
na construção de um ambiente mais colaborativo e menos naquele modelo antigo de comando e controle, né? Eu dou as ordens, eu faço a prescrição e vocês fazem o plano de cuidados de acordo com o que eu mandei, o que eu determinei. Isso é absolutamente disfuncional, porque quem tem contato, na maior parte do tempo, no cuidado com o paciente e nos contatos com seus familiares, que também é importante, são as outras profissões da saúde, os outros profissionais da saúde, e não, na grande maioria das vezes, os médicos. Então, a decisão compartilhada, mais igualitária, conferindo à equipe este protagonismo, e não mais a um dos profissionais o protagonismo, diminui muito a possibilidade de eventos adversos e, com isso, melhora muito a qualidade assistencial e diminui o risco institucional. Entretanto, esse é um desafio, porque você precisa sinalizar isso de formas muito contundentes. Não basta declarar que você vai criar um ambiente mais colaborativo, é preciso, na verdade, executar ações que permitam que isso se desenvolva progressivamente. E entre essas ações estão, inclusive, mudanças estruturais da organização, né? Em que você mexe em toda aquela normal estrutura em níveis hierárquicos, constitui times menores, multifuncionais e com múltiplas competências, com autonomia de decisão na ponta ou no local mais próximo do paciente. Eu lembro que, num determinado momento, a gente determinou que as reuniões não acontecessem mais na diretoria. As reuniões do pessoal assistencial teriam que ocorrer no local de trabalho do pessoal assistencial, para tirar aquela imagem de que, no ambiente corporativo, ou no que seria na alta hierarquia, e sempre se diz, os profissionais da linha de frente sempre dizem isso, vocês se reúnem em salas com cafezinho, comida, ar-condicionado, todos sentados e ficam ditando regras para a gente aplicar aqui à beira do leito com o paciente. E é isso mesmo. E muitas vezes nós, inclusive, tiramos o pessoal da assistência para virem para o nosso ambiente tomar decisões fora do ambiente de trabalho, diminuindo a disponibilidade das equipes e prontidão na linha de frente do enfrentamento. Então, é preciso que a gente modifique a estrutura organizacional, tem modelos para isso que a gente pode trazer de fora, e é preciso que a gente mude o ritmo de gestão, ou os ritos de gestão, de tal forma que a gente sinalize claramente para a instituição aonde a decisão deve ser tomada. E às vezes falam assim, vai ser top-down ou bottom-up. Esquece. A próprio dizer top-down e bottom-up sinaliza uma hierarquia em que existem níveis baixos e níveis altos de decisão. A verdade, você tem que transformar isso numa decisão inside-out, né? De dentro para fora, de dentro de cada um de nós, que traz consigo mesmo a competência e o conhecimento fundamental, numa sociedade do conhecimento, para fora de nós. De dentro do pequeno grupo autônomo para fora do pequeno grupo autônomo. Essa é a nova imagem que nós temos que desenvolver. E, no caso da saúde, no centro deste grupo que vai tomar a decisão de dentro para fora estão as pessoas, os pacientes e os profissionais que estão em contato com o paciente. Talvez a gente tenha tempo para mais uma pergunta, e aí seria legal que cada um de vocês três comentasse um pouco, porque é o tema da vez também, eu acho que o Torelli passou rapidamente por esse tema. A Deise Barbosa pergunta, né, como é que está, como é que a gente enxerga, vocês enxergam a responsabilidade como executivos que são no processo da saúde mental. Ontem, ainda aqui, num dos painéis da CONAP, a gente teve a apresentação da professora Maria Helena da Fiocruz, e que deu números catastróficos sobre isso, né? E, com certeza, Andressa, não é exclusividade dos profissionais de saúde, né? Então, acho que um breve comentário sobre isso, porque a saúde mental, ela passa também pela responsabilidade social, sem dúvida nenhuma, e ele é um tema agora de muito mais atenção, né? Não que não fosse importante no passado, mas agora de muito mais atenção. Acho que vale um pequeno comentário de cada um de vocês sobre esse tema, e aí depois a gente vai para as considerações finais. Quer começar, Torelli?
Começo, Denise, eu queria só me meter um pouquinho na resposta do Dr. Paulo sobre a última questão. Eu vivi uma experiência há 2 meses atrás muito bacana aqui no hospital. Os enfermeiros do pronto-socorro, por organização deles, visitaram alguns outros hospitais e fizeram um diagnóstico do que eles entendiam que tinha que eles iam propor para melhorar o cuidado do paciente no pronto-socorro aqui da instituição. Mas eles estavam com receio do que fazer com isso, né? Porque tinha que passar em várias hierarquias até poder conversar abertamente sobre isso, né? E aí eu tomei conhecimento do trabalho, chamei eles, perguntei se eles poderiam fazer uma apresentação na reunião de diretoria para todos os superintendentes da instituição, qual a visão deles de como deveria... Isso gerou um plano de melhoria fantástico, né? Eu acho que a questão o organograma ele tem que ser abandonado nas instituições, e essa questão de saúde mental também está relacionada a essa questão. Tem muitas pessoas que sofrem quando elas têm que sair da sua área de controle, né? Quando elas têm que começar, são chamadas a contribuir, e elas ficam com a dúvida se elas podem contribuir, se a hierarquia não vai em determinado momento podar. Eu entendo que, para que a gente possa evoluir nas nossas organizações, nós temos que criar um ambiente de segurança psicológica. E, para criar esse ambiente, nós temos que passar a nos conhecer como pessoas e não como cargos. Nós temos que começar a saber a história de vida de cada um, o momento de vida que está, poder falar abertamente das nossas dificuldades. O Dr. Paulo publicou recentemente no Valor uma matéria, falar das nossas fragilidades, poder declarar nossas fragilidades e transformar isso num grande ambiente colaborativo. Então, eu diria que o que mais contribui para a questão da saúde mental nas empresas é o nosso modelo hierárquico de liderança. Nós temos que fazer uma revolução nesse modelo, uma aproximação, trabalhar juntos, trabalhar próximos, e acho que a Covid, de alguma forma, estimulou isso, porque o modelo hierárquico tradicional não permitiria nenhum hospital enfrentar a Covid. Nós enfrentamos em grupo, nós enfrentamos juntos, e esse tem que ser um novo modelo de liderança para as nossas organizações a partir de agora. Andressa? Bom, o Torelli falou um pouco de segurança psicológica, né? Acho que é o básico realmente para que as pessoas tenham qualidade de vida, tenham tranquilidade para trabalhar. Mas, de fato, a pandemia, não é à toa que esse tema tá em alta, né? A pandemia colocou uma bandeira vermelha, né? Ou a gente atua agora, né? Não tem mais como adiar. Acredito que o que a gente vivenciou aqui na Ambev, o primeiro medo de todo mundo foi ficar doente, né? Ou morrer, ou então levar a doença para dentro de casa, enfim. E o segundo medo foi o desemprego, né? Vou perder meu emprego, né? A gente está todo mundo parado. A Ambev trabalha com aglomeração, com gente reunida, né? Com comemoração, né? E a gente teve que estruturar muita coisa dentro. A gente tomou algumas atitudes, e a primeira delas foi oficializar que não vamos demitir, né? Eu acho que isso foi essencial para a segurança, para a saúde psicológica do nosso time naquele momento, quando o nosso presidente foi lá e falou, não vamos demitir, né? Depois, um outro ponto que a gente começou a perceber foi a mudança da rotina, né? Trabalhar em casa, as pessoas começaram a trabalhar muito mais. Que não tinha aquela hora do cafezinho, não tinha sair para o almoço, não tinha aquele momento de pausa. Você estava na sua casa virou o escritório, né? Então, a gente tem hoje algumas ferramentas que nos ajudam a tanto orientar quanto dar dicas em clube, atividades físicas, yoga, a gente tem terapia também dentro do plano de saúde. Então, a gente tem algumas ferramentas, né, que ajudam os funcionários a passar por isso. E eu ouço amigos falando do uso desse benefício e como isso tem melhorado. Então, é claro que isso vai além das portas da empresa, porque, por exemplo, se a gente pensar, a minha dificuldade na pandemia foi ficar em casa sem ver meus amigos. Mas eu não tinha preocupação de que eu não ia comer no outro dia, né? Só que se você sair na rua em São Paulo, o número de mendigos aumentou, as pessoas estão com fome. Então, não tem como isso não te atingir também. Então, eu acho que o que a gente orienta o funcionário é dar ferramentas para que ele também cuide de si, é o autocuidado, né? A gente está dando ferramentas, mas você precisa também atuar nisso, porque não está, cada um no seu nível, né, de dificuldade, mas o outro também te impacta, né? Então, foram basicamente esses passos que a gente seguiu.
Paulo? Denise, só para acrescentar em cima do que a Andressa e o Torelli falaram, eu acho que a gente precisa reconhecer que as coisas andam juntas. Quando a gente faz um estudo de, por exemplo, nas nossas instituições de cultura de segurança, a gente vê que uma das coisas que mais impacta é você não ter conseguido estabelecer um modelo de confiança nas equipes, né, para reportarem, eventualmente, situações de risco. E aí você vê que isso é um sintoma de uma estrutura menos colaborativa, de uma estrutura em que as pessoas não podem se dar o direito de pedir ajuda, se expor e mostrar as suas fragilidades, que nós todos temos, né? E isso se resolve socialmente. Então, as condições estruturais de uma empresa levam a uma maior incidência de problemas relacionados à saúde mental. Então, nós temos a obrigação de criar um ambiente de transparência absoluta para que a gente seja capaz de mitigar ou detectar precocemente desvios que podem levar a uma consequência para as pessoas muito mais graves. Eu lembro você sabe que no meio médico o índice de suicídios, que é o extremo de uma situação de distúrbio da saúde mental, né, de perda da saúde mental, eu diria assim, mais de uma vez a gente diz como nós não percebemos antes. E a gente se pune um pouco de não ter percebido que a pessoa estava num caminho que levou a uma atitude extrema naquele momento, e nós, como comunidade, não fomos capazes de proteger aquela pessoa para que houvesse uma recuperação e aí até um arrependimento de ter tido, num momento, um pensamento suicida. Então, eu levo a esse extremo para dizer que o problema é, sim, grave, muito presente, na sociedade como um todo e nas instituições de saúde mais ainda, e que este problema tem que ser atendido na prevenção através de um programa colaborativo, com transparência, sem receio de mostrar vulnerabilidade, assumindo a vulnerabilidade de todos, inclusive daqueles que se colocam como lideranças, né? E a gente tem que dar a oportunidade de que esse problema venha à superfície. Só depois, ou concomitantemente, mas verão as terapêuticas. Mas a gente precisa atuar na prevenção, e a prevenção é responsabilidade daqueles que têm papéis de liderança no contato com seus times, permitindo que isso aflore e que possa, então, ser tratado, mitigado, prevenido, o que vale. Gente, estamos chegando no final. É um papo que a gente poderia ficar mais um bom tempo, horas, conversando sobre isso. Acho que foi uma riqueza de conversa, de informações. A gente tem mais perguntas aqui, me comprometo aqui a depois dividir com todo mundo que está assistindo, enfim, se ficou algum tema fora. E agradeço a participação de todo mundo. O CONAP continua e a gente se vê na próxima telinha daqui a pouco. Um abraço a todos. Excelente Paulo, discussão. Andressa, Torelli, obrigada. Muito obrigada a todos. Abraço.